Como funciona a roupa de proteção? E aí nós temos um exemplo em imagem para você poder entender. A dissipação térmica, a roupa em si, ela deve ter uma capacidade de dissipar a temperatura que incide na sua face externa. Ou seja, se eu receber alta temperatura aqui nessa roupa, se ela for uma roupa de acordo com essa norma americana, ela deve ter uma facilidade de liberar esse calor no ambiente de forma a não prejudicar o indivíduo que esteja utilizando. De uma forma que no contato com a pele essa temperatura não exceda o limite de tolerância da pele do usuário, certo? Como você vê ali, ó, em caso da imagem, na incidência do arco elétrico você tem a roupa e aí ela deve proteger o calor do arco elétrico de certa forma, deve proteger a pele do usuário contra esse calor, desculpe. A energia térmica é dissipada da face externa da roupa, ou seja, da parte de fora, para a face interna. Como você vê na imagem, os raios de incidência do calor do arco elétrico eles são menores na segunda camada de roupa. E isso cada camada de tecido deve chegar ao seu limite de forma que no contato com a pele a energia incidente não seja maior do que 1,2 caloria por centímetro quadrado. Isso tudo é o que os fabricantes devem fazer, devem determinar ao fazer o cálculo e dimensionamento da roupa de retardante anti-chama. Aí o que é aquele ATPV que foi o que a gente mencionou naquele momento? ATPV é um teste para medir a característica dos tecidos quando eles são sujeitos a arcos elétricos. Essa característica chamada ATPV, o que significa ATPV? É uma sigla, né? E o que é essa sigla? Vem do inglês, significa Air Thermal Performance Value. Ela é definida como o valor de energia incidente que o tecido suporta, se permitir que seja o valor limiar da queimadura do segundo grau do lado protegido. O cálculo da energia de arco do ATPV ela é um estudo de análise de risco de segurança, certo? E assim como todos os cálculos de engenharia, deve ser realizado por profissionais habilitados, ou seja, engenheiros. O resultado dos cálculos pela simples utilização da fórmula não reflete o nível de energia existente. Todos os parâmetros devem ser analisados, assim como a aplicabilidade do modelo matemático na respectiva instalação. Resumindo, o profissional habilitado, o engenheiro, ele deve fazer o cálculo não apenas por calcular, mas ele deve levar em consideração todos os parâmetros, todos os elementos da fórmula e deve avaliar tudo. A situação em que se encontra, qual atividade está sendo exercida, a temperatura do ambiente, a temperatura do ar em si, a umidade, tudo isso entra no cálculo. O ATPV de cada EPI, seja uma luva, seja uma roupa retardante de chama, seja um capacete, deve ser determinado a partir do potencial de energia que pode ser gerado num determinado circuito elétrico, quanto da ocorrência do arco voltaico. Ou seja, é diferente o cálculo do ATPV, ele é diferente de um circuito de média tensão para um circuito de baixa tensão, que também é diferente de alta tensão ou extra alta tensão. Para cada um deles, são parâmetros diferentes que devem ser utilizados com valores diferentes. O potencial de energia é estimado em função de diversos parâmetros elétricos e físicos das instalações, como eu tinha falado, esse valor determinado em caloria por centímetro quadrado, denominamos de energia incidente. Há diversos modelos matemáticos e programas computacionais para esse fim que realizam esses cálculos, né? Devendo o melhor método ser aplicado em função das características de cada instalação. Ou seja, cada instalação em si tem um modelo matemático e uma forma correta de se calcular para poder fazer o dimensionamento dessa roupa que há para ser utilizada para determinada atividade. O cálculo deve ser efetuado por engenheiro eletricista que deve emitir um laudo para evitar futuras demandas trabalhistas. Como funciona a roupa de proteção em si? Aqui nós temos uma continuação, né? E aí temos a categoria de risco, que vai de 0 a 4, de acordo com a NFPA 70E de 2004. E aí o sistema de proteção e a descrição da roupa em si, né? E quanto que quanto o ATPV determina por caloria por centímetro quadrado. E aí as materiais que não derretam, inflamáveis com tecido de peso mínimo 150 gramas por metro quadrado, né? Categoria de risco 1, blusa e calça ou capa anti-chamas, que é cálculo do ATPV é 4. Roupas íntimas de algodão, como camisa de mangas curtas, bermudas normais, calça e camisas anti-chamas, 8.
roupas íntimas de algodão com calça e camisa anti-chamas com capa anti-chamas ou cuecas de cotton, ou seja, de algodão, com duas capas anti-chamas, 25. E as roupas íntimas de algodão com calça e camisa anti-chamas com capa multicamada de tecido anti-chama, que é 40, né? E aí nós temos algumas famílias de tecidos, né, que nós geralmente utilizamos, que por exemplo é o Breezeway 850, Comfort 185, Comfort 200, N3A, né? E aí a capacidade de que é constituído de cada fibra, a gramatura de cada tecido, né? Quanto ao sistema de uma camada ou sistema de multicamadas, né? O tipo, se é do tipo sarja ou do tipo tela, como é entrelaçado, os números de ATPV que são determinados na norma, a energia de calorias por centímetro quadrado, né? E a categoria de risco determinada pela NFPA. Aqui nós temos alguns tecidos, né, com alguns valores que não, o trabalhador assim, ele não vai, obviamente, se atentar a tantos detalhes, assim, a tantos números, mas é importante você pelo menos saber o que cada tecido ele dá, ele lhe concede, quanto, por exemplo, a composição e quanto ao conforto e respirabilidade, né? Quanto ao contato com a pele, quanto também ao valor econômico, sem, obviamente, não abrir mão da proteção, quanto à resistência mecânica, né? Quanto à composição em si, e também quanto à proteção e o conforto do próprio indivíduo. Aqui nós temos uns exemplos de alguns modelos disponíveis, né, para trajes operacionais e para manobras. O operacional ele é para uso mais no dia a dia, né, substituindo uniformes comuns, e tem um risco de até 8 calorias por centímetro quadrado. Né? Aí, por já serem roupas de classe 1, eles entram se acrescentando, se somando ao conjunto de proteção para troncos e membros, né? E aí você pode utilizar capacete, também aquela viseira de proteção. Já para manobras, isso aqui já é mais para subestação, por exemplo, a roupa comum operacional, totalizando a classe de proteção necessária calculada para determinado ponto. E o conjunto de proteção deve garantir o mesmo nível de proteção, cabeça, troncos e membros. Em alguns cubículos de execução de subestações, por exemplo, para manobras, existem alguns tipos de EPIs que são roupas completas, que a própria roupa em si ela já tem uma proteção da cabeça com uma viseira. Aqui, por exemplo, nós temos um vídeo de um teste realizado em uma roupa, um colete comum e com a roupa de proteção retardante de chama. Após o sinal sonoro, nós vemos a incidência do arco elétrico em si e como cada uma das roupas reagem. Veja que a da esquerda ela demora a agir, já a da direita ela já começou a pegar fogo. A da esquerda ela é uma retardante de chama, a da direita é um colete comum. Veja que ele continua em combustão e o trabalhador estaria em sérios problemas caso estivesse utilizando esta roupa, né? Aqui nós temos algumas observações quanto à manutenção, quanto à lavagem desses EPIs, né? Você vê que a temperatura de lavagem não deve ultrapassar 90 graus Celsius. O tipo de lavagem pode ser manual, mecânico, a seco. Detergente preferencialmente neutro. Solvente, talvez não, solvente apenas percloroetileno, desculpe. Secagem deve ser no máximo a 90 graus Celsius. Deve evitar alvejantes à base de cloro, secagem com exposição à luz solar, ou seja, deve ser em sombra. E a lavagem com outras fibras, porque isso pode ocorrer uma contaminação. E você me pergunta, Jéssica, por que eu tenho que saber todo esse tipo de coisa quanto à minha roupa, quanto ao meu EPI? Simplesmente pelo fato de que, se você lavar de formas diferentes do que essas sugeridas aí nesse slide, sua roupa retardante anti-chama, ela pode acabar ter características que pode acabar perder certos parâmetros que eram importantes para a sua proteção. Como que a própria questão da inflamabilidade, ela pode acabar perdendo um pouco, né, a sua ação retardante anti-chama. Ela pode diminuir a sua vida útil, né? Você pode perder
Uma roupa que poderia durar talvez assim um ano, ela vai durar menos que isso, né? Ela pode não proteger de forma efetiva quanto a questão do calor em si, do conforto térmico. E é importante salientar também a quantidade de lavagens. Isso também determina a, o próprio uso em si da própria roupa, né? Conforme nós vamos ver no próximo vídeo. Aqui nós vamos ver alguns testes que são executados quanto a ensaios. O ensaio ASTM, quando nós falamos para uma vestimenta nova, após sofrer, por exemplo, intensas chamas, como vimos aí na imagem. Vemos que a roupa ela praticamente não propaga chama, né? Ela em si ela deixa de propagar. Após 50 lavagens e o mesmo ensaio, nós vamos ver agora. Mesmo processo, você vê que ela, apesar de ter alguns lugares chamuscados, ela não pegou fogo, né? Aqui nós temos algumas imagens mais próximas. Veja como ficou chamuscado, mas ainda assim ela não se desgastou, não perdeu sua propriedade, né? Após 100 lavagens, um outro ensaio. Novamente, sob chamas. Você vê que ela, mesmo após 100 lavagens, ela ainda continua com as suas mesmas propriedades. Ela, apesar de ter algumas avarias, ela não pegou fogo, apesar de ficar chamuscada, ter carbonizado alguns pontos, né? Ela não causa em si problema para o trabalhador. Aqui nós temos um ensaio para resistência ao arco elétrico, bem parecido com aquele visto anteriormente, mas aqui é uma roupa específica, né? Uma roupa totalmente anti-chama. Após o ensaio, vemos que ela praticamente não começa, né? Não começa nenhum princípio de fogo. E aqui alguns exemplos de acidentes repentinos que acontecem com arco voltaico e fogo, né? O trabalhador às vezes está operando lá o quadro, né? A incidência do arco elétrico em si, ó, fogo incidente, de repente se for, não necessariamente você vê que o risco de ser do não uso de uma roupa retardante anti-chama seja necessário para na presença de um arco elétrico, né? Você vê que até o próprio fogo em si, o trabalhador, ele fica numa situação, fica exposto totalmente ao risco, né? Aqui um exemplo de trabalhadores só, caso de arco elétrico em poste e também em quadro.